Alô, amiga assinante da NET que acompanha o programa Os Árabes no Centro-Oeste. Nosso convidado de hoje é um pioneiro na medicina, especialmente na cidade de Anápolis, o Dr. Gibrail Miguel. Ele vai falar um pouquinho da sua descendência, né, como ele começou na medicina, falar da origem dos seus pais, de onde eles vieram, por que eles vieram, afinal, para o Brasil, para Ituverava primeiro, que é a primeira parte dessa história, e depois, posteriormente, a vinda dele para a cidade de Anápolis. A origem é que país? É Síria, Líbano? Qual que é a origem da família do senhor? São libaneses. A cidade, ou a aldeia, geralmente o senhor sabe o nome? A cidade eu não lembro o nome, porque o nome é difícil, né? Mas me falaram que era Frahabo. Então eles vieram de lá. E eu tenho a história da vinda da minha família, publicada no jornal da minha terra, a Tribuna de Ituverava. A naturalidade do senhor, então, é Ituverava? Eu nasci em Ituverava em 1924, 19 de setembro de 1924. Bom, seus pais vieram para cá em que ano? O senhor se lembra? Eles falaram isso? Vieram para cá em 1921. E qual foi o motivo? Porque a maioria dos casos é o quê? Necessidade pura e simples de procurar uma vida melhor. Foi o caso deles também? Mas naquela época, os sírios libaneses, ou seja, os árabes, né? E eram acunhados na época de turco, né? É a coisa que eles mais detestam, inclusive. Agora, depois que eles adquiriam uma certa quantia em dinheiro, eles passaram a ser, então, chamados de libaneses, né? Mas antes eram turcos, viu? Até juntar um pezinho de meia, tu? Até juntar um pezinho de meia. De maneira que eu tenho aqui a história da minha família, a vida da minha família, publicada no meu jornal. Certo. Eu peço licença, então, para poder... Fica à vontade. Ler a história da vinda da minha família do Líbano para cá. Pode ficar à vontade, então. Em maio de 1921, o casal Jorge e Maria Miguel chegou a Ituverava com prole de 10 membros. Jamil, Juventino, Reinaldo, Nefe, Linda, Hermosa, Cecim, Aparecida, Nair, Dulcineia, tendo nascido em nossa cidade o filho caçula Gibrail. Então eu gosto de fazer uma ressalva aqui da seguinte maneira. Somente o Jamil, o meu mano mais velho, veio com eles do Líbano. É o único libanês, então. De 2 anos. Agora, todos já falecidos. Só resta esse galho seco do tronco dessa família. Mas tá aqui firme. O casal lutou muito para bem criar e encaminhar os seus filhos na vida. O senhor Jorge Miguel, como chefe da clã, iniciou seu trabalho mascateando pelas fazendas de nosso município, acompanhado do filho mais velho, Jamil. Mais tarde instalou-se como comerciante de loja de armarinhos à Praça Rui Barbosa, em estabelecimento denominado Ao Ganha Pouco. E ficou com esse apelido. Ao Ganha Pouco? Ficou com esse apelido de Ganha Pouco. O apelido transferiu-se para ele, então. O meu saudoso pai. Por causa da casa, viu? Do comércio. Certo. Com a cooperação de sua esposa e companheira de todas as horas, ele e os filhos tiveram um bom entrosamento na nossa sociedade, atuando em diversas funções. Juventino casado com a professora Ismênia Niaime Miguel, que por sinal foi minha primeira professora no grupo escolar onde eu estudei. E a primeira professora a gente nunca esquece. Minha cunhada. Cursou a faculdade Armando Alves Penteado na capital, tornando-se contador da agência do primeiro banco instalado na cidade, Banco Comercial do Estado de São Paulo, função que deixou para exercer o cargo de escrivão do cartório de contador, partidor e distribuidor de comarca. Mais tarde, este foi anexado ao cartório de registro civil da cidade até o ano de 1943, ano em que Juventino passou a dirigir máquinas de arroz e café. Reinaldo casou-se com a professora Glória Musi Miguel e transferiu-se para Dourados, Mato Grosso, onde foi agricultor, tendo mais tarde transferido residência para Uberaba, onde se tornou próspero industrial. Nefe casou-se com Racibe Abdala Miguel. Em nossa cidade teve boa participação como esportista, altamente consagrado, tendo transferido residência posteriormente para Uberaba, Minas Gerais, onde foi sócio do irmão Reinaldo. Linda casou-se com Elias Alexandre,
comerciante no vizinho município de Miguelópolis. Cecim Miguel, de todos nós conhecido, casou-se com Irene Naldi e exerceu o cargo de escrivão do cartório do Registro Civil da cidade até 1953, quando foi promovido para Franca, onde se aposentou e se formou em advocacia. Este, em nossa cidade, teve participação ativa em diversos setores. Foi vereador, tendo ocupado o cargo de presidente da Câmara Municipal por 2 legislaturas, exerceu as funções de presidente da Associação Atlética Ituveravense, tendo sido atleta do clube. Até hoje presta inestimável colaboração como jornalista a este periódico. Aparecida casou-se com Ilso Pereira de Lima, Nair casou-se em nossa cidade com Lourenço Murilhas, Dulcinea aqui também contraiu núpcias com Joaquim Teles Menezes, e finalmente Gibrail casou-se com a professora Meire de Faria Miguel e é médico em Anápolis. Jorge e Maria Miguel deixaram 25 netos e 20 bisnetos. Dos seus 11 filhos, somente 3 ainda sobrevivem: Dr. Cecim Miguel, Aparecida Miguel e Dr. Gibrail Miguel. O casal está sepultado no jazigo de família, na necrópole municipal de nossa cidade, onde também repousam alguns membros desta bem constituída família de todos nós conhecida. Esta aqui é a biografia resumida do tronco de minha família. E que tipo de emoção vem na hora que o senhor lê um relato desse, doutor Gibrail? Acontece que eu costumo dizer, poeticamente falando, que de saudade a gente vive, de saudade também a gente morre, viu? De maneira que, quando eu recordo todas essas passagens, é claro, com os meus irmãos ainda todos vivos, a gente sente um pouco de emoção, né? Sente um pouco de emoção e tem saudades daqueles tempos que não voltam mais, viu? Qual a primeira lembrança que vem do senhor de infância, dessa convivência em família, com seu pai, com sua mãe, com tantos irmãos? O que me causou mais, assim, não digo constrangimento, mas assim, um pouco de tristeza, foi um acidente que eu sofri no sanitário de minha casa. E eu levei uma queda e tive o vaso sanitário quebrou, perfurou a minha perna direita, atingindo o meu fêmur. E nessa época, então, Ituverava praticamente não tinha um médico para me atender nesse sentido. O meu mano Juventino, meu mano mais velho, teve que ir até Igarapá, uma cidade mais próxima, trouxe lá um médico falecido também, chamado Dr. Georgides Gonçalves, para me atender. Que idade o senhor tinha? Nessa época eu tinha uma idade de 12 anos. 12 anos. Então, eu lembro com muita tristeza esse período, já que o Dr. Georgides Gonçalves me tratou, fez o serviço, mas não deu esperança de que eu ia caminhar. Foi tão grave assim? Tamanho foi o acidente. Quando eu escutei ele falar para o meu pai que talvez eu fosse andar mancando, se eu fosse andar, aí o velho, meu pai, começou a chorar, coitado. Então eu chamei o velho na cama e falei: não precisa chorar não, meu velho. Eu ainda vou caminhar, vou jogar futebol, porque ele gostava de eu ver jogar futebol, viu? Porque eu era zagueiro na época, né? Eu vou até abrir o parênteses. Tinha um time de coração? Tinha um time de coração lá em Ituverava. Eu só sou atleta ituveravense, né? Mas o time meu agora de coração, que eu considero a minha segunda família, é o São Paulo Futebol Clube, viu? São Paulo? Esse eu considero como minha segunda família. De maneira que eu chamei meu pai num canto lá, junto à cama, no meu leito, e falei: velho, não precisa chorar não. Eu vou ainda caminhar e vou jogar futebol para a sua alegria. Aí eu consolei o velho e deu tudo certo. Eu caminhei mesmo, estou caminhando até hoje, e joguei futebol para Gáudio, para a alegria do meu velho, viu? Vamos falar um pouquinho da história do futebol, então. Pois não, e como esportista, e eu fui juvenil da Associação Atlética Ituveravense,
como zagueiro lateral direito. Pertenci também ao time do ginásio municipal, onde eu cursei. E pertenci também à seleção universitária lá do Rio de Janeiro, como zagueiro. E deixei de praticar o futebol devido à minha profissão de médico. Me ocupava muito tempo lá no Rio de Janeiro. E quando eu vim para Anápolis ainda, eu joguei um pouco pelo São Francisco. Aqui, um time que tinha aqui, liderado pelos padres franciscanos. Meu pai jogou no São Francisco também. Pois não. Então eu joguei um pouco no São Francisco, ao lado de outros craques que não me veio o nome no momento. Mas depois eu encerrei a carreira e comecei a praticar apenas o voleibol. E no voleibol eu pertenci ao time do Jockey Clube de Anápolis. Essa é a minha trajetória. A carreira de esportista. A minha trajetória de carreira esportista amador, né? Então, mas eu tenho gratas recordações também nesse sentido. Seu pai, como a maioria dos imigrantes, chegou a Mascatear. O senhor lembra dessa época? Como que era o dia a dia dos negócios? Como funcionava uma casa com tantas crianças para cuidar? O meu pai era vaidoso, né? Vaidoso. Mas eu era um velho muito bom, viu? Bom demais. Criou muito bem a sua família, né? Dando a todos nós bons exemplos, né? Para todos os filhos. E com muita dificuldade, sinceramente, ele conseguiu criar essa prole de 11 filhos. Por isso que eu sempre pergunto e fico imaginando. Hoje, criar 1, 2 filhos é complicado. Imagina 10, 11, 12 filhos, a labuta que deve ser isso. Então, a vida do meu pai foi uma vida muito atribulada, coitado. Mas eu costumo dizer e repetir, viu? Mas tudo que ele fez foi dentro da maior honestidade possível. Tem um fato que eu lembro com muita emoção. Quando, antes dele morrer, ele chamou meu irmão Juventino Miguel no leito para dizer para o meu irmão o seguinte: Juventino, você já pagou o tintureiro? Preocupado com o tintureiro que ele tinha mandado lavar um terno. Isso no leito de morte? No leito de morte. Então, de maneira que isso me traz muita emoção. E que tipo de exemplo isso traz? Isso é um exemplo que ele deixou, eu costumo chamar legado, que ele deixou para todos nós, né? Por isso que, sem falsa modéstia, eu criei a minha família dentro desse mesmo padrão, dentro dessa mesma regra, com todo o carinho, com todo o amor, mas com muita rigidez. De maneira que eu agradeço o exemplo que ele deixou para todos nós. O senhor falou em rigidez. A educação naquela época, com certeza, ela era mais rígida. As coisas que se permitem hoje, não se permitiam naquela época, eram até inimagináveis de acontecer. Bem mais rígida. Ele permitia que a gente saísse de casa, mas marcava a hora de voltar. E até com os homens, não era só com as mulheres, com os homens também? Com as mulheres. Enquanto eles não voltassem, ele estava acordado. E só dormia depois que os seus filhos chegassem da rua. Então era dessa maneira. E tinha um chicote pendurado na parede, simbolicamente pendurado na parede, para ser usado se precisasse. Seria mais ou menos um símbolo de poder e respeito, vamos dizer assim. É evidente. Tanto que uma certa fase da nossa vida, o meu mano Cicim Miguel fugiu de casa, sem avisar, sem nada. E deixou então a minha mãe, coitada, né? Numa situação de tristeza, né? E pediu para o velho ir atrás dele. O velho falou: não vou atrás. Quando ele sentir fome, ele volta. E assim foi feito? Assim foi feito. Ele voltou, foi recebido pela minha mãe de braços abertos, evidente, mas levou uma boa surra do meu velho para não esquecer jamais, viu? Quer dizer, hoje em dia não pode dar palmada, menino. Essa fase, eu como caçula, eu lembro bem, né?
Mas então a gente tinha que Servia de exemplo, né? tinha que respeitar, né? A vontade do velho, né? Bom, o senhor falou do acidente, né? Com 12 anos de idade. O senhor foi atendido, né, pelo médico que tinha disponível. Em algum momento serviu de inspiração aquilo ali? Uma pessoa está te atendendo para depois, não sei, no futuro próximo, né? Tinha 12 anos, para seguir nos estudos e prosseguir com a carreira médica, ou eu estou falando besteira aqui? Não, é evidente que aquilo nunca tirou o meu propósito de seguir uma carreira. Mas o senhor já tinha esse propósito antes ou a partir daquilo serviu? Eu costumo dizer, para ser médico, a pessoa tem que estar vocacionada. Sem ter vocação, o sujeito jamais seria ou jamais será um bom médico. E eu sempre fui vocacionado. Sempre eu queria ser médico, apesar de todas as dificuldades pelo qual passou a minha família, financeiramente falando. Tanto é que eu tô aqui com a biografia minha publicada no jornal também, A Cidade de Ituverava, trazendo toda a minha bibliografia. Resumidamente, eu peço licença para poder... Fique à vontade, aqui no programa o senhor manda. Declinar, viu? O ituveravense Dr. Gibrail Miguel é balizado médico radicado na importante cidade de Anápolis, também colaborador desta folha, com apreciadas crônicas, é o nosso memorialista de hoje. Dr. Gibrail é filho do saudoso casal Jorge Miguel e Dona Maria Miguel. O senhor Jorge Miguel para cá veio no princípio de 1921, já com uma família bem crescida e composta de 10 filhos, instalou-se entre nós ali no Largo da Matriz, Praça Rui Barbosa, onde manteve por algum tempo o estabelecimento comercial denominado Ao Ganha Pouco. Ali nasceu o Gibrail, o primeiro ituveravense da família, aos 19 de setembro de 1924. O Gibim, como era carinhosamente chamado pelos familiares, foi aluno da tradicional grupo escolar Fabiano e cursou o ginásio municipal dirigido pelos irmãos Barbosa Lima, tendo feito parte da turma de 1941. Terminado o curso ginasial, o jovem Gibrail, por forças de circunstâncias e por motivos alheios à sua vontade, interrompeu seus estudos por 2 anos. Eu gosto de fazer uma ressalva aqui, fiquei 2 anos com esse estudo interrompido por falta de condições financeiras. Nesse espaço de tempo, trabalhava durante o dia no cartório de seu mano Cecim e à noite ajudava o mano Nefe no bar Pinguim. Vencido esses 2 anos e muito interessado em continuar seus estudos, os manos mais velhos, Juventino e Reinaldo, não mediram sacrifícios e o encaminharam para Ribeirão Preto, onde fez o primeiro científico no Colégio Progresso, seguindo para o Rio de Janeiro, onde frequentou o Colégio Juruena, fazendo o segundo científico. Continuando no Rio, prestou em 1945 o vestibular na tradicional Faculdade Nacional de Medicina da Praia Vermelha, tendo sido classificado em 11º lugar numa turma de 220 alunos e concluiu o curso médico em dezembro de 1951. No período de férias, o jovem Gibrail aqui aparecia tendo participado da vida social e esportiva da cidade. Terminado o seu curso médico, não parou aí, procurando melhorar seus conhecimentos, fez diversas especialidades, tais como clínica médica na 9ª Enfermaria da Santa Casa de Misericórdia do Rio e pediatria no Hospital Gafreguinle, ambos no Rio de Janeiro. Foi plantonista no Hospital Paulino Werneck, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, como médico aprovado em concurso de pronto-socorro. Terminados os cursos e especialidades em janeiro de 52, veio para Ituverava, onde iniciou suas atividades profissionais. Sua permanência entre nós foi curta, de janeiro a de abril de 1952. Tratado por amigos e desejoso de conhecer outra região, transferiu sua residência para Anápolis, Goiás, onde permanece até os dias de hoje. O senhor permite a gente abrir um parênteses aqui? Pois não. Vamos falar dessa vinda para Anápolis. O que motivou essa vinda para cá? Eu conheci a minha senhora no Rio de Janeiro. Dona Meire. Dona Meire. Ela estudava,
fazia curso de piano na época, e se hospedava na mesma pensão onde eu me hospedei. E comecei a namorá-la, gostei do jeito dela, e então, como ela morava em Anápolis, né? E eu, então, não querendo ficar em Ituverava, porque médico do lugar não faz milagre, né? Como diz o velho ditado, né? Lá eu conhecia todo mundo e não podia cobrar de ninguém, né? Isso é complicado. Aí, então, eu vim para Anápolis, né? Conhecer a família de minha senhora. E, sinceramente, me hospedei no Hotel do Zico, né? Hotel comercial na época. Gostei da cidade, eu vi que Anápolis era um centro convergente, onde não tinha ainda Brasília, né? Na época, só tinha Goiânia. E, então eu vi que Anápolis era um centro convergente de um futuro promissor, economicamente falando, né? Então eu gostei da cidade e resolvi então me instalar aqui em Anápolis. Posso abrir outro parênteses? Pode fazer. O tempo passa rápido. Daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco para prosseguir com essa história. Tá certo? Bem, tá bem. Então tá bom. Daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco. Estamos conversando hoje com o Dr. Gibrail Miguel. Dr. Gibrail, quem que é esse galã da foto aqui que lembra o Clark Gable? Não, essa foto foi tirada no Rio de Janeiro. Que ano mais ou menos, você tem ideia? Por um fotógrafo que se hospedava também na minha pensão. Nessa época eu me formei com 27 anos. Nessa época eu tinha mais ou menos 22 anos. 22 anos, se não me engano, viu? Então eu tirei ele tirou essa fotografia na pensão mesmo, viu? Sem produção, sem nada? Ele botou essa fotografia em exposição sem o meu consentimento. Não, mas não precisa não, a fotografia ficou muito boa. E quando eu cheguei aqui, a dona Meire pegou e falou: eu vou te mostrar a foto do Clark Gable. Não é que está aqui a foto. Deixa eu pegar aqui e guardar, para a gente identificar outras fotos aqui. Ó, essa aqui é uma foto histórica. Se eu puder apontar. Essa aqui foi uma foto tirada no Palácio das Esmeraldas. Na época era governador Otávio Lage de Siqueira. Está aqui nessa fotografia. E começando daqui para cá, quem é cada um? Parte da comitiva, eu, Gibrail Miguel, Halim Elô, Padre Círio, José, Munir Naum, Dr. Henrique Fanstone e Gibran El Haj. Essa é a fotografia. Uma fotografia até histórica. Não, histórica mesmo, né? Nós fomos lá. O que você estava fazendo lá? Nessa época, sinceramente, sabe que parece brincadeira, viu? Porque o Otávio Lage, nessa época, mandou prender certos membros da família sírio-libanesa aqui em Anápolis, um problema de um arroz que entrou no nosso estado sem nota fiscal, ou coisa parecida, né? Sim. Então, esse é um detalhe. Ele prendeu alguns membros da colônia. Então nós organizamos essa comitiva para ele relaxar essa prisão, né? Foi o que aconteceu. E acabaram conseguindo o intento também. Nessa ocasião, então, essa prisão foi considerada, no meu entender, arbitrária. O doutor João Asmar, que o senhor bem conhece também, ele sempre relata isso aí. Diz que a perseguição fiscal em cima de Anápolis era grande na época. Era grande demais. Então nós organizamos essa comitiva, fomos ao Otávio e a prisão então foi relaxada. Certo, importante. Deixa eu guardar essa aqui, a gente passar para uma outra foto. E essa fotografia aqui é alguns membros da minha família no velório do meu pai. Aqui é a Mana Linda, aqui é a Mana Aparecida, aqui é o Mano Cecim. Muito parecido com o senhor, inclusive. É evidente. E aqui a minha mãe, saudosa mãe, aqui meu mano Juventino, o mano mais velho. Mas isso aqui no dia especificamente do velório mesmo? No dia específico do velório. Não estavam todos os membros aqui, não. Então parte da família aqui presente, né?
Tanto que aqui você vê a tarja de luto, né, do meu mano Cicim, nessa época. Certo, sua mãe, suas irmãs de negro? Essa fotografia foi tirada logo após o sepultamento do meu saudoso pai. Em que ano que ele faleceu? Ele faleceu, ele tinha 73 anos na época, ele faleceu mais ou menos em 1945. 1945. Vamos guardar ela aqui, deixar aqui de lado. Vamos falar agora da carreira do senhor como médico aqui em Anápolis. Bom, eu posso continuar? Se eu quiser, bom, se quiser falar de cabeça também, fica à vontade, a gente achar melhor. Continuando a leitura da minha biografia, o nosso ilustre itueravense, desde que para lá foi, tem participado da vida social de Anápolis, onde goza de grande prestígio juntamente com sua família. Na parte profissional, revelou-se pela sua capacidade de trabalho, um excelente médico, merecedor de alto conceito da comunidade que serve. Foi médico residente no Hospital das Clínicas Dom Bosco, diretor do Hospital Nossa Senhora Aparecida. Através de concurso foi médico do extinto IAPC e Sandu, diretor do ambulatório da LBA, Legião Brasileira de Assistência, onde até a sua extinção, e chefe da perícia médica municipal na gestão do prefeito Jamel Cecílio. Com o advento da unificação da Previdência Social, foi criado o INPS, hoje INAMPS, em cujo quadro pertence, sendo que no INAMPS já exerceu os cargos de coordenador e supervisor fiscal. Também foi diretor do Hospital da Colônia Agrícola em Ceres, estado de Goiás, no período de 1956 a 1960. Não foi só na medicina que o nosso doutor Gibrail Miguel empregou suas atividades, também foi político, como tal em Anápolis, pertenceu ao diretor da ex-UDN como seu vice-presidente. Nessa ocasião participou ativamente da campanha Pró-Juarez Távora. Foi presidente do Movimento Popular Jânio Quadro. Com a extinção dos partidos políticos, pertenceu e foi fundador da Arena, em cujo partido permaneceu em seu diretório como vice-presidente até sua extinção. Hoje, conforme nos contou o doutor Gibrail, levado pelo desencanto e desilusão, não está afiliado a nenhuma agremiação política. Está agora mais que nunca devotado à família e à sua clientela anapolina, da terra que o recebeu de braços abertos e que adotou como sua, onde encontrou a esposa, Dona Maria da Conceição, sua companheira de todas as horas, onde também nasceram os seus filhos queridos. Eis em síntese uma parte da biografia desse itueravense que lá fora para, elevando alto e bom som, o nome de sua terra natal pelos seus trabalhos profissionais, pela bem constituída família que jamais esqueceu a terra natal, ora visitando-a, ora escrevendo crônicas, demonstrando assim sua presença entre nós. E é, pois, desse jovem as palavras que vamos transpor para estas colunas, onde discorrerá sobre o que ocorreu ao seu tempo em Ituverava, sua terra natal. De maneira que aqui... Aí já é a resposta. Bom, a questão da pátria, né? Os libaneses vêm para o Brasil, os sírios da mesma forma, eles falam que o Brasil acaba tornando a sua pátria. Com seu pai foi da mesma forma? Ele considerava o Brasil uma segunda pátria ou passou a ser a primeira? Os sírios libaneses, os árabes, consideravam a nossa pátria o Xangri-Lá, ou seja, a terra onde se podia ganhar um dinheiro com mais, diz assim, com mais facilidade, né? Trabalhando evidentemente com honestidade. Claro. Então meu pai amou tanto esta terra, o nosso Brasil, que jamais ele regressou à sua terra natal, no Líbano. Então nunca mais teve essa oportunidade? Nunca mais ele regressou. Para aqui ele veio, e repito sinceramente, veio pobre e morreu pobre. Mas morreu íntegro e com muita honestidade, criando essa numerosa família, e correspondência ele tinha com seus membros lá do Líbano, mas esse contato através de cartas, né? Mas nunca ele regressou ao Líbano, sempre permaneceu o quê? Até os seus últimos dias. Falando em relação ao senhor, agora transpondo uma situação do seu pai ou do senhor. O senhor deixou Ituverava e veio para Anápolis. Também adotou Anápolis? Adotei Anápolis. Anápolis é uma terra benfazeja, cosmopolita, viu? Me recebeu de braços abertos, viu?
Então aqui eu criei a minha família, né? Aqui eu casei, criei aqui toda a minha família. E hoje eu não me considero mais paulista, viu? É isso que eu ia perguntar. Eu me considero goiano. De maneira que eu amo muito essa cidade, viu? É uma cidade excelente, de bom clima, e de um povo hospitaleiro, um povo cordial, um povo amigo. E fui recebido de braços abertos. Sinceramente, não tenho queixas a respeito da minha vinda, não. Não me arrependo, viu? Não cabe arrependimento em hora nenhuma. Não, em Hein? hipótese alguma. E aí o amor não faz, né, doutor Gibran? Evidente, evidente. Bom, e Ituverava, o senhor regressa de vez em quando ou não? Já tem tempo que não vai lá? Ituverava, eu ia uma vez por ano visitar os meus parentes enterrados lá no Campo Santo da minha cidade, né? E rever os meus velhos amigos, né? Que, por sinal, hoje, sinceramente, já são quase todos falecidos, né? Com a mesma a idade que eu tenho, né? Que eu vou declinar a minha idade, eu estou com 87 anos, não minto, viu? De maneira que eu estou mentindo, gente. Eu lá em Ituverava ainda tenho, da minha geração, de meus amigos de infância, restam muito poucos. Eu posso citar até dois, viu? É o Geraldo Menezes, que é chamado de Nena, e Lauro Bittar, que é outro meu amigo, que ainda estão vivos, viu? Mas os demais amigos meus de infância, sinceramente, todos já falecidos. E agora eu já não estou mais regressando em Ituverava há muito tempo, não por preguiça ou por indolência, nada disso. É porque são circunstâncias da vida. Né? Sinceramente, eu não tenho mais aquele contato que eu tinha antes, né? Então eu já deixei de visitar a minha terra natal, né? Mas jamais a esqueci. Mas a terra que eu considero hoje minha terra, que me recebeu, repito, de braço aberto, é Anápolis, sinceramente. Vamos abrir outro parênteses aqui. Como era ser médico na época que o senhor chegou na cidade de Anápolis? Bom, quando eu cheguei em Anápolis tinha praticamente uma população, se não me engano, de 25 mil a 30 mil habitantes, não mais. Chega nem 10% que é hoje, né? Eu cheguei para cá em 1952. Cheguei para cá em 1952. Já são 60 anos. Tanto que o meu CRM de medicina é 204, quer dizer, só tinha 204. Só tinha 204 médicos no estado todo. No estado todo. Em Anápolis, por exemplo, também só tinha poucos médicos. Em Anápolis, só puder historiar e citando os da sua época? Em Anápolis, quando eu cheguei, tinha aqui o doutor Anapolino de Faria, né? Que é tio da minha senhora. Tinha aqui o doutor Bonfim da Abadia. Tinha aqui o Amin Antônio. Tinha o doutor Calil de Bizacur, que era dono do Hospital São Zacarias. Tinha o doutor Luiz Fernando da Silva. Tinha o doutor Augusto Otaviano. Tinha o doutor Adalberto Dias. Paulo Falu, também já falecido. E tinha o doutor Raul Balduino de Souza, hoje mora em Brasília, né? E também pertencia ao quadro do Hospital Dom Bosco, ao quadro médico do quadro também eu pertencia. Tinha o doutor Silvio Vaz, também já falecido. É mais ou menos por aí mesmo, é pouco. E eram poucos médicos na cidade de Anápolis. E era uma cidade assim, como eu repeti no início de minha entrevista, uma cidade de centro convergente, e todo o norte do estado de Goiás vinha tratar aqui em Anápolis, que não tinha ainda Brasília, né? Era referência, né? Era referência. Então era um centro assim de convergência muito promissor. E naquela época, por exemplo, Anápolis era uma cidade que não era industrializada. Aqui só tinha máquinas de arroz. Não tinha mais nada, a não ser máquinas de arroz. Mas o comércio era um comércio pungente, um comércio sólido, né? Mesmo naquela época. Então... E qual era a especialidade do senhor? A especialidade eu fiz clínica geral,
na 9ª Enfermaria da Santa Casa Misericórdia do Rio de Janeiro. Uma boa escola. Sob a orientação do professor Rocha Vaz e do professor Aleixo de Brito. E fiz a pediatria, minha última especialidade, no Hospital Gaffer Green, sob a orientação, na minha opinião, do maior pediatra desse país, que chamava-se Asdrúbal da Costa, e mais Walter Teles, né? Então eu fiz a pediatria. E depois eu fiz um concurso, prestei um concurso para medicina e cirurgia de urgência, passei nesse concurso e fui lotado então no Hospital Paulino Werneck, na Ilha do Governador. E a Ilha do Governador naquela época foi ligada através de asfalto, antes não era, com a cidade do Rio de Janeiro. Então eu trabalhei no Hospital Paulino Werneck como auxiliar acadêmico, na equipe do Dr. José Giacomo Marcosi e um outro médico de nome esqueço no momento, era um médico clínico e um médico cirurgião, né? Emílio Nogueira de Sá, me veio agora à memória o nome do outro médico. Trabalhei com essa equipe como plantonista de 59 até a minha formatura, que foi em 51. Essa é a minha trajetória profissional. Uma pequena trajetória, resumidamente. Bom, sou clínico geral, depois especialização em pediatria. É mais fácil lidar com adulto ou com criança? É mais fácil lidar com criança, viu? Por incrível que pareça, mesmo que elas não falem o que estão sentindo. Porque a criança não fala, viu? É isso que eu estava comentando aqui, apesar dela não falar. A criança não queixa, viu? Quem queixa é a mãe e o pai. Tá certo. Bom, a gente vai para o terceiro e último bloco. Estamos conversando com o Dr. Gibrail Miguel. A gente vai saber mais um pouquinho dessa história no terceiro e último bloco. Daqui a pouco a gente volta. Bom, amigo assinante, voltamos para o terceiro e último bloco. Nosso site já está no ar com todas as entrevistas feitas no programa Os Árabes no Centro-Oeste. Quem quiser acessar, arabesnocentro-oeste.com.br. Lá vocês vão ver mais de 90 entrevistas com diversas personalidades que a gente conversou, né, durante todo esse período. A gente, do segundo para o terceiro bloco, estava perguntando para o Dr. Gibrail se era mais fácil lidar com criança ou com adulto. É mais fácil criança ou adulto? É o mais fácil lidar com criança. E por qual motivo? Repito, porque criança não fala e não queixa, né? Quem queixa é o pai e a mãe. E criança é só o choro, né? Criança chora, mas o choro a gente releva, né? Mas o problema é o ouvido da gente escutando as queixas do pai e da mãe, né? E a gente se acordar das 3 da madrugada por causa de uma febre, viu? Mas acontece o seguinte, eu estou falando agora como médico, né? Quando a gente medica uma pessoa, seja criança, seja adulto, com menos de 72 horas, a gente não tem resultado. Mas acontece que com a criança, se a criança tem uma febre, você medicou a criança tem uma febre às 3 da madrugada e a administração medicamentosa ainda não fez efeito nenhum, a família toda acorda o médico. Eles não têm cerimônia nenhuma. Não tem, acorda o médico às 3 da madrugada, porque a febre não passou. Agora, até a gente explicar que a febre é um bom sintoma, é um sintoma de reação orgânica, eles não aceitam. Vai explicar para pai e para mãe. Eles acham que o médico está inventando, né? Para não poder ir lá, né? Porque geralmente aqui em Anápolis, aliás, isso eu gosto de frisar. Nessa época, quando eu vim para Anápolis, a medicina domiciliar, quer dizer, ir à casa do doente era muito frequente. Eu era médico de família. Eu fui médico da família do doutor Benedito Abreu, fui médico da família do Salim Caied, fui médico de várias famílias aqui. Mas então o tratamento domiciliar, o atendimento domiciliar era muito frequente. Era muito frequente. Então eu costumo dizer o seguinte: o médico, para ser um bom médico, tem que ser vocacionado. Porque ele não tem hora para dormir, não tem hora para almoçar, não tem hora para jantar. Ele sendo chamado, ele é obrigado, senão é omissão de socorro.
Então ele é obrigado a ir atender o paciente. E a dona Meire já estava ciente disso aí, mesmo porque na família já tinha vários médicos, né? Porque quem casa com médico tem que aceitar, né? E tem médicos na família também. Tem que aceitar, porque o médico, quem casa com o médico, o marido está sempre mais forte do que dentro da casa, né? É quase um caminhoneiro. É quase um caminhoneiro. É evidente, né? De maneira que naquela época, então, a medicina era domiciliar, era muito assim, frequente e não digo exaustiva, não, porque, afinal de contas, é o que eu digo, né? Para ser um bom médico, o médico tem que ter essas prerrogativas de bom atendimento, de bom cidadão, tem que ter paciência, né? Tem que ser meio psicólogo também, né? Evidente. Então eu não me arrependo dessa época, não. Eu tenho muita saudade dessa época, que eu costumo chamar a época do paletó e da gravata, né? Esse bate-papo nas esquinas, né? Nos bares, né? Esse encontro rotineiro, essa reunião de médico, era frequente, né? Então a gente tinha mais contato não só com a sociedade e com a família, mas de um modo geral a gente tinha contato com todos e com tudo. Eram coisas mais pessoais. Hoje em dia os contatos são tão impessoais, né? São coisas assim, parece que você tem contato com a pessoa, mas é uma coisa muito distante, né? É evidente. Então eu tenho muita saudade dessa época. Interessante que nessa época você, para entrar no cinema, tinha que ser de paletó e gravata. O Cine Santana aqui, por exemplo, tinha como diretor, como responsável, o finado José Abdala. Ele era rigoroso, viu? Você não entrava nesse cinema sem paletó e gravata, você não entrava, não. Não tinha conversa com... E é interessante que nesse cinema o filme era interrompido e pelo microfone o médico era chamado para atender um paciente. Eu fui chamado várias vezes assistindo um filme. O senhor, por exemplo, antes de sair de casa, tinha que dar informação. Estou indo para o cinema, qualquer coisa, me acha lá. É evidente, mais ou menos por aí. É evidente. Então você tinha que dizer o seu paradeiro, né? E eu várias vezes eu fui interrompido assistindo um filme para poder atender um paciente. E jamais deixei de atender um paciente, viu? Aliás, nesse particular, tenho minha consciência tranquila. Sinceramente, eu não me lembro de ter assinado atestado de óbito, viu? Sinceramente. Então, eu fiz a minha profissão, eu fiz um legado de experiência, de boas experiências, e que norteou toda a minha vida até os dias de hoje. Eu digo até os dias de hoje porque eu sou um médico aposentado, mas nunca deixei de atender ninguém depois da minha aposentadoria. E existe isso ainda? Não sei se existe, mas da minha parte existe. Não, mas é isso que eu estou falando. Bater alguém aqui na porta, sabendo que o senhor é médico? Eu atendo, não cobro nenhum tostão. Fiz uma promessa que depois de aposentado eu atenderia qualquer pessoa sem cobrar nada. E até hoje eu não cobro um tostão de ninguém e não deixo de atender qualquer pessoa que necessita dos meus préstimos, viu? Qual a diferença básica da medicina daquela época? Vou falar não só em termos materiais, mas em termos assim, da disponibilidade de tempo com o paciente, por exemplo. Naquela época, a medicina, entre os colegas, existia mais ética, existia mais companheirismo e respeito. Respeito que eu digo entre os médicos. Eu, por exemplo, para atender uma criança que vinha de um outro médico, que o outro médico, por qualquer motivo, não resolveu o problema daquele paciente e eu resolvi o problema daquele paciente, jamais eu denegria a imagem de qualquer colega meu. E naquela época a sua família, você, sua esposa e seus filhos, esposa, eu repito, médico, esposa e filhos, procurava um serviço médico, um hospital, ele não era cobrado em nada. Em nada. Hoje, se você não levar um plano de saúde, mesmo sendo médico, você não é atendido em lugar nenhum. E hoje eu considero a medicina de hoje mercantilizada. Mercantilizada, sinceramente. E nenhum dos filhos que seguia a carreira, não? Como é que foi isso? Os filhos meus eu tenho todos formados, graças a Deus, com muita dificuldade. Se ele puder citá-los. Mas eu cito, sim, eu tenho 4 filhos. O mais velho, Glauco, é formado em economia. O outro, André, é formado engenheiro mecânico. A minha filha, auxiliadora, é assistente social. E a minha filha mais nova, que hoje mora comigo,
ela é formada em letras. Aparecido? Aparecida, formada em letras. E tenho todos os meus netos também, graças a Deus, formados. E, inclusive, falando em netos, eu tenho 2 netos, os filhos do Glauco, que é o Alaor, e o Jorge Henrique, que desde o nascimento dos 2 foram criados por mim. E eu formei os 2, graças a Deus. Consegui formar os 2. E os 2 hoje trabalham. Um é funcionário do governo estadual, o Jorge Henrique, trabalha na Associação Comercial lá de Goiânia, e o outro, o Alaor, que é o formado, que é engenheiro eletricista, mas não exerce a profissão. Ele é da Polícia Técnica Científica de Goiás, concursado. Então, eu formei esses 2 netos, criei esses 2 netos e formei esses 2 netos, porque neto é filho 2 vezes, viu? Para a gente encerrar, vamos falar um pouquinho dessa senhora aqui. A minha mãe. A minha mãe foi uma lutadora, coitada. Ela foi uma lutadora e eu tenho saudade imensa dela. Ela sustentou toda essa família com galhardia, viu? Com galhardia. E outra coisa, uma mulher trabalhadora, era cozinheira da nossa casa, ela que fazia o pão num fogão no fundo do quintal. Era ela que cuidava da família todinha, ela que se preocupava com todos. E ainda tinha cuidado do marido. E o marido, coitado, o meu pai, ele tinha uma loja de secos e molhados, né? Então ele vivia mais lá na loja. Ela não chegava a participar do dia a dia dos negócios, não? Era só a casa mesmo? Ela sempre trabalhou na minha casa, né? Uhum. Dentro da minha casa, nunca trabalhou fora. Mas dentro da minha casa ela era tudo. Tinha apenas uma empregada, uma faxineira, né? E para criar quantos filhos, só para relembrar o amigo assinante? 11 filhos, né? Uma coisa fácil, né? 11 filhos, não é brincadeira, né? Ela cuidava de toda a família, e então eu tenho da minha mãe gratas recordações e sinto muito saudade dela. De maneira que a missão dela como mãe, como foi meu pai, foi rigidamente cumprida, viu? Eu vou deixar uma mensagem aqui de reconhecimento a toda a colônia sírio-libanesa aqui de Anápolis. Não vou citar nomes para não ferir melindres. Uhum. E quero agradecer também a você, Guilherme, por essa entrevista, viu? E repito, é a primeira vez que eu sou entrevistado. Olha só o que eu consegui, gente. Isso não é pouca coisa, não. É a primeira vez que eu sou entrevistado e acontece o seguinte também, lá na minha terra natal, eu tenho 2 amigos de infância ainda que me restam e que eu quero deixar para eles um abraço de saudade, que é o Lauro Matar e o Geraldo Menezes, que é o Nena, chamado de Nena. E quero também, mais uma vez, agradecer a todo o povo dessa terra adotiva, que é Anápolis, que até aqui me recebeu de braços abertos. Quero agradecer a todo o povo anapolino pelo carinho com que eu recebi desde a minha chegada até os dias de hoje. Tá certo. Eu que agradeço o carinho do senhor de receber a gente aqui. E como eu disse, essa entrevista vai para o ar e depois, posteriormente, a gente coloca no site também, arabesnocentrooeste.com.br. Depois vocês acessam, vocês vão ver não só essa entrevista, como várias outras que a gente fez ao longo de mais de 1 ano de entrevistas. Amigo assinante, mais uma vez, muito obrigado.